Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Gente, esse é mais um vídeo da série de tutoriais para podcast, né? E a gente tem mais um assunto aqui para a gente bater um papo. Eu já falei sobre alguns aspectos mais técnicos, né? Falei sobre as webcams que eu uso, que são da Logitech, falei sobre microfone, os equipamentos aqui que eu uso para captação de áudio. Já falei também um pouquinho sobre OBS, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o processo, né? Mais especificamente sobre pré-produção e pós-produção de um episódio de podcast. E eu, como sou um cara moda antiga, né? Tá aqui, ó. Minha anotaçãozinha aqui, deixa eu mostrar aqui pra você, ó. A moda antiga, anota aqui tudinho para eu não esquecer de falar nada. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que acontece, o que precisa acontecer antes e depois de um episódio de podcast, né? Então, antes eu chamo de pré-produção, né? Qual é a produção necessária para que um episódio de podcast aconteça? Eu vou explicar para vocês dentro da minha realidade, do meu contexto, né? E também falar para vocês o que é feito depois que acontece um episódio, depois que ele é gravado, depois que ele é transmitido, beleza? Então, galera, vamos lá falar sobre pré-produção de um episódio de podcast. Bom, o primeiro passo ele é muito óbvio. Eu preciso ter um convidado, ter a data e o horário desse episódio. Então, a primeira coisa que eu faço é escolher um convidado do meu interesse, ou que eu percebo que é do interesse do público, mas tem que coincidir também com o meu interesse, né? E eu faço o convite. Bom, se ele aceitar, a gente alinha ali data e horário, pronto. Tudo ok para a gente seguir para o próximo passo, que aí sim é a questão da divulgação. Hoje, divulgação de qualquer coisa é quase que 100% nas redes sociais. Não é diferente aqui, né? No meu caso, eu uso de redes sociais para o podcast, o Instagram e o YouTube. Tem também o Spotify, mas o Spotify entra mais numa parte de pós-episódio, então não diria assim que serve como uma divulgação de algo que vai acontecer, né? É sempre depois que acontece. Então, para divulgar no Instagram, eu tenho que fazer artes, né? Tem todo aquele material visual para poder fazer a divulgação nas redes sociais e no YouTube, né? Então, o que eu fiz antes de tudo isso, né? Eu tenho um amigo, o nome dele é Vitor Godinho, lá de São Luís, um profissional excepcional, design gráfico excepcional. Conversei com ele, passei para ele todas as minhas ideias, os meus pensamentos que eu tinha, né, a respeito do Delpod. Ele pegou tudo isso e montou toda a identidade visual do podcast, que é isso que vocês veem aí, né? Nas cores laranja, preto, amarelo. Aquilo ali tudo foi ideia dele, né? Passei para ele a mensagem que eu queria transmitir e ele perfeitamente entendeu. Então, assim, eu tenho todo o material visual do podcast. Então, se eu preciso fazer postagem no feed e no stories de divulgação, eu tenho sempre os mesmos templates. Eu só altero ali, lógico, o nome e a foto do convidado, que me ajuda a divulgar no feed do Instagram, no Stories e no YouTube também, porque o YouTube tem uma comunidade, né? Tem um feed lá, dá pra gente fazer também essa divulgação de agenda de episódio, né? Outra forma também que tem de se divulgar no YouTube é o link da transmissão. Aí você precisa do OBS, né? No meu caso aqui eu uso o OBS para fazer os episódios que são ao vivo, né? Raros os episódios que são gravados. Sempre vai ter algum motivo especial, mas no OBS eu crio a transmissão e agendo, né? Coloco para agendar a live, coloco a data e horário que eu combinei com o convidado e jogo isso lá para o YouTube. Isso gera um link e esse link eu posso usar como divulgação também, porque eu posso enviar no WhatsApp para os meus amigos, posso mandar no direct do Instagram para os meus amigos ou para pessoas que eu acho que podem se interessar. E também posso pegar esse link e colocar no stories do Instagram do podcast. É um meio de divulgação. Então, basicamente, é assim. É esse processo que eu chamo de pré-produção, né? Que para mim se resume em divulgar, né? A pré-produção tem a missão de divulgar o episódio
do podcast. E no meu caso é assim, as redes sociais do Instagram e YouTube. E hoje, para mim, dessas divulgações que eu falei aqui para vocês, a que eu tenho achado assim mais valiosa é o link da transmissão, porque já tem a capa, né? Eu também tenho um template para a capa do episódio lá, a thumbnail do YouTube. E quando tu tem um link e tu já manda ali para a pessoa tudo pronto, assim, e aquilo ali gera assim uma conexão maior. Tipo, a pessoa olha e já pensa assim, isso aqui vai acontecer mesmo tal dia. Então, para mim, assim, tem uma força muito grande o link da transmissão no YouTube. Então, eu acho que é assim que funciona a parte de pré-produção. Galera, o episódio aconteceu, foi um sucesso. O convidado e o host conversaram, foi uma conversa agradável. Deu para bater um papo, extrair muita coisa boa. E o episódio terminou. Aí começa a pós-produção, que para mim, ao meu ver, a pós-produção é crucial para o sucesso e engajamento daquele conteúdo, né? Engajamento que eu digo é para que as pessoas tenham interesse em assistir, em ouvir, em consumir o conteúdo criado ali naquele episódio. Lógico que o episódio em si, ele precisa ser interessante, né? Ele precisa ser atrativo e tal, ter uma conversa muito legal mesmo, para que a pós-produção faça o seu papel. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Uma vez que o episódio foi massa, a conversa foi muito da hora, deu para ter muitos insights, muita revelação, muita história bonita e tal. Pronto, fica na mão da pós-produção fazer aquilo ali ser transmitido para as pessoas através de quê? Dos cortes, né? Pós-produção se resume basicamente em extrair os melhores momentos e divulgar para as pessoas também nas redes sociais, obviamente, né? Enquanto que a pré-produção se resume em fazer a divulgação, a pós-produção se resume nisso, em extrair os melhores momentos daquele episódio. Então, assim, como é que eu faço? Vamos aqui para minha colinha para eu não deixar passar nada. Então, logo que o episódio termina, eu já faço uma foto com o convidado e já posto. Logo em seguida o episódio terminou, eu tiro essa foto, a gente conversa ali. Quando o convidado se despede e vai embora, eu faço uma postagem agradecendo o convidado ter aceito o convite. Eu digo quanto foi legal e pronto. Agradeço e pronto. Essa é o primeiro passo que eu dou no processo de pós-produção, né? Depois, eu vou assistir o episódio. Eu não vejo problema assim nisso, né? Eu assisto de boa. Embora eu já tenha noção do que eu vou querer extrair. Porque eu me lembro do que eu conversei e tal. Então, assim, eu já tenho mais ou menos uma ideia do que eu quero procurar para fazer dali os cortes. Então, essa é uma outra etapa da pós-produção. Assistir e analisar o conteúdo que acabou de ser gravado, que acabou de ser transmitido, certo? E aí, beleza, vou fazer os cortes. Os cortes que eu faço é em formato de Reels e Shorts, né? Shorts é pro YouTube. E eu basicamente faço 3, né? E eu faço assim da seguinte forma: 3 Reels. O primeiro corte é uma coisa mais emotiva, emocional, sabe? Aquele momento assim que mexe com a pessoa, que deixa ela emocionada e tal. Eu tento buscar trazer esse momento como primeiro corte, como primeira divulgação depois que o episódio aconteceu. O segundo corte é uma coisa mais séria ali, tipo, como se fosse uma informação, um momento mais sério. E o terceiro corte eu tento extrair um momento mais divertido, mais extrovertido, mais engraçado. Nem sempre eu consigo, né? Porque isso depende muito também, como eu já disse, da conversa, do conteúdo. Mas eu basicamente penso dessa forma, né? E aí eu vou fazer a edição, eu baixo o episódio do YouTube, uso um aplicativo no computador para fazer edição, uma coisa básica mesmo, que serve para eu fazer o corte e colocar legenda quando é preciso, né? Eu não gosto de colocar legenda, que dá uma preguiça. Mas enfim, funciona dessa forma. Outra coisa que eu faço também, que é para questão de organização,
do Instagram do podcast. Eu faço capa para tudo. Então, faço o corte ali para os reels, depois eu vou fazer a capa. Então, assim, eu pego uma foto ali do convidado no episódio. Geralmente eu bato o print ali de uma expressão daquele momento em que ele está falando sobre aquele assunto que eu fiz o corte. Então, eu pego uma foto dele naquele momento e aí faço a capa e coloco as aspas, né? Que é ali que o pessoal chama de clickbait, mas ali é uma pequena aspa para chamar a atenção do usuário, do seguidor, a clicar e assistir, ouvir ali do que se trata aquele assunto, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Ah, sim. O que eu faço também? Eu atualizo a capa do episódio do podcast lá no YouTube. Vocês lembram que eu faço a capa para divulgar através do link da transmissão? Pronto. Lá eu preciso colocar uma foto na capa, a foto do convidado. Depois que o episódio acontece, eu atualizo essa foto com uma foto do convidado no podcast, para isso comunicar mais ainda, entende? Deixa eu ver. Pronto. Aqui sim entra o Spotify. Por isso que eu disse para vocês que o Spotify ele funciona mais depois que acontece o episódio, que é aí que eu vou ter o conteúdo, vou poder converter esse episódio em áudio, se bem que o Spotify permite agora também postar de vídeo, e a plataforma tem estimulado e incentivado muito os usuários, podcasters, a postar os seus episódios, seus conteúdos de vídeo, né? Então eu postei alguns de vídeo, outros de áudio, enfim, fica a critério e a gosto de quem quiser. Eu penso assim, cara, eu já tenho de vídeo no YouTube. E o Spotify é uma coisa que se usa mais para... eu quero só ouvir, eu não quero assistir, porque o Spotify permite tu ligar aqui o teu fone, botar para reproduzir, bloquear teu celular, botar no teu bolso, ou botar na mesa e fazer outra coisa. Então, acho que a ideia do Spotify é trazer essa praticidade. Então, eu gosto também de postar lá no Spotify em áudio, né? Essa é outra forma que eu faço também de mostrar o episódio depois que ele acontece em outra plataforma, né? Eu acho que é uma forma de dar opções para os usuários. Inclusive, eu tenho pessoas que dizem para mim que escutam o podcast, não assistem. Então, eu acho que é legal, né? Bom, e os cortes que eu falei que eu faço para mostrar o que aconteceu, né? Que são 3 cortes. Eu posto eles no Instagram, que é no Reels, e no YouTube, que é no Shorts. E também esses cortes em formato de áudio eu posto no Spotify, né? É para realmente, tipo, atender a todos, né? Dar opções para todo mundo. Poxa, a pessoa que assiste um corte no YouTube ou no Instagram e a pessoa que está lá no Spotify não vai poder ouvir também aquele corte ali, aquele trechinho que de repente vai ser ali uma chamada para ele ir lá no episódio completo, né? Então acho que vale a pena também postar os cortes no Spotify, né? Então é basicamente isso, e eu só vou falar aqui para finalizar vantagens e desvantagens, né? De quê? De gravar um episódio ao vivo. Falamos sobre a pré-produção, a pós-produção, mas agora falando um pouco das vantagens e desvantagens de gravar um episódio ao vivo no YouTube. Pronto. As vantagens é em tempo real, tá? Tu tá ali conversando com o teu convidado e pessoas podem assistir e podem interagir, que a gente vai responder, vai reagir em tempo real. Então isso para mim é muito massa, engaja e atrai assim muitas pessoas, principalmente quando a pessoa manda uma mensagem ali e ela é observada e ela é mencionada. Isso é muito legal, deixa a pessoa ali que está consumindo muito satisfeito. Então eu vejo isso como uma grande vantagem. Não precisa de edição, porque a gente está gravando ali no OBS, está fazendo o corte em tempo real, que por sinal sou eu também que faço ali. Eu estou conversando e com um dedinho, ó, tchic, tchic, trocando de câmera.
Então terminou, já está editado. E por último, já fica direto no YouTube, já está postado. Eu não preciso me preocupar com a edição e nem com configuração para fazer postagem. Então, para mim, essa é uma grande vantagem. E isso aí me elimina muito trabalho, né? Então, assim, me ajuda demais. A desvantagem, para mim, é basicamente uma, que se chama imprevistos. Que, assim, aconteceram muitas vezes quando eu estava com o estúdio, quer dizer, muitas não, aconteceram poucas vezes quando eu estava no estúdio lá em São Luís, e agora nessa retomada aqui em Aveiro, eu tenho tido problema com isso, porque é uma dificuldade, né? Cada um tem seus compromissos, ou como eu falei, às vezes marca e tem um imprevisto, tem a questão de se deslocar, então, enfim, o imprevisto, ele é péssimo para um evento ao vivo, né? E deixa eu ver o que mais. É falta de internet e falta de energia, né? Então esses três elementos, eles são do maligno, assim, para um episódio ao vivo. É imprevisto com um convidado, não tem internet e não tem energia. Nada acontece, mas faz parte. Eu prefiro arriscar, porque eu acho legal, assim, fazer ao vivo. É uma emoçãozinha que vale a pena. Então, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês. Eu acho que era interessante. Não sei se muita gente já manja disso ou já tem isso muito, muito bem definido. Mas eu creio que, assim como eu não sabia, não tinha toda essa organização, não tinha tudo isso assim na mente, poxa, de como é o processo de cada etapa. E eu achei que seria interessante compartilhar com vocês um pouquinho aqui da minha experiência aqui no Delpod, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, eu te peço para curtir ele, deixar algum comentário aí, se você quiser agregar em alguma coisa, ou quiser fazer alguma pergunta, algo aí que não ficou fechado, ficou na dúvida, manda aí a pergunta que eu tenho um prazer em responder. E também, se for possível, se inscreve nesse canal aí e consome nosso conteúdo, que eu vou ficar muito satisfeito, tá bom? Ó, um abraço e fica com Deus. Valeu! Você acabou de assistir um conteúdo muito massa sobre podcast e eu quero te agradecer por isso. Mas quero te pedir também para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e sempre curtir e comentar os nossos vídeos. É essencial para a gente manter esse trabalho aqui, beleza? Valeu!